Olá, uma boa tarde. Sejamos todos bem-vindos nesse ano de 2020. Que seja um bom ano de estudo para vocês. Da minha parte, quem me conhece já sabe que é um prazer fazer isso aqui. É uma mistura de trabalho com brincadeira, porque eu faço isso com muito prazer. Então, espero conseguir ajudar de alguma maneira nesse ano de 2020 aqui vocês que vêm, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre física, uma questão que é da FUVEST, que fala sobre espelho plano. O enunciado começa lhe apresentando uma situação na qual um homem se situa a cerca de meio metro de distância de um espelho. Esse espelho ele não encontra-se encostando no chão e esse espelho mede cerca de 1 metro. E o item A ele pede para você desenhar o raio de luz que incide na ponta do pé do rapaz e que vai formar a imagem. Vindo para aqui, o que é que a gente vai ter? A gente está falando de um espelho plano. Em um espelho plano, a imagem é virtual. O que é que significa dizer que a imagem é virtual? Significa dizer que a imagem não é formada diretamente pelos raios de luz. A imagem é formada pelo prolongamento dos raios de luz por trás desse espelho. Por exemplo, aqui a imagem que vai ser formada aqui da ponta do chapéu. O que é que acontece? Um raio de luz sai daqui da extremidade superior do chapéu, ele vai incidir sobre a extremidade superior do nosso espelho e o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Esse raio de luz vai incidir na direção do olho do homem da questão. E o que é que acontece? Essa imagem, por se tratar de um espelho plano, ela vai ser formada pelo prolongamento do raio de luz que incidiu sobre o olho do rapaz. E isso vai dar a sensação que a imagem está por trás do espelho. Então, na verdade, o que é que você tem? A imagem que incide aqui, você seguindo o prolongamento do raio de luz por trás do espelho, vai levar à formação da imagem. E até onde vai isso? Tipo, isso aqui vai se seguir infinitamente? Não. A gente está falando de um espelho plano. Em um espelho plano, a distância da imagem do objeto ao espelho é igual à distância do espelho à imagem. Então, se essa distância daqui é de 1 metro, a distância daqui para cá também vai ser de 1 metro, tá certo? Então, o que é que a gente tem? A imagem formada no espelho plano, ela vai ter as mesmas proporções, ou seja, a altura desse rapaz aqui é igual à altura dele aqui. E essa imagem ela vai ser invertida. Ela vai ter as mesmas medidas, mas ela não vai ser igual, ela vai ser simétrica. Então você não vai conseguir pegar essa imagem e sobrepor sobre essa, porque esse aqui está olhando para cá, enquanto a imagem está olhando para o lado contrário. Eles são enantiomorfos. Se lembra lá da isomeria óptica? É parecido. Então, o que é que o item A nos pede? Para formar o raio, para desenhar o raio de luz que vai formar a imagem da extremidade dos pés. Então, o raio de luz que sai da ponta dos pés vai incidir na extremidade inferior do espelho. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Esse raio de luz vai incidir em direção ao olho. Porém, o objeto é virtual. Então, essa imagem ela vai ser formada pelo prolongamento dos raios de luz, que vai dar a sensação que o objeto se encontra por trás do espelho. Então, o desenho é esse. O raio de luz sai da ponta dos pés, bate na extremidade inferior do espelho, vai até o olho. Esse raio de luz que vai até o olho do rapaz da questão, o prolongamento dele por trás do espelho é quem vai levar à formação da imagem. E por ser um espelho plano, eu posso te garantir que essa distância daqui para cá também é essa distância D, que no caso o enunciado diz que é 0,5 metros, certo? Vamos aqui para o item B. Na verdade, o item B vai ser respondido junto do item C. O que é que ele pede? No item B, ele pede para determinar a altura da ponta do chão até a extremidade do chapéu. E no item C, ele pede para determinar a altura Y maiúsculo, que vai do chão até a base, a porção inferior do espelho. O caminho, o raciocínio que eu usei para montar essa questão, acabou que ele me ofereceu primeiro a resposta do item C,
para depois eu chegar na resposta do item B. Então, por isso que eu vou juntar essas duas resoluções e a gente vai ter as duas respostas ao mesmo tempo, tá certo? Vamos lá. Em questões de espelho plano, onde ele vai te pedir muitas vezes para calcular distâncias, determinar alturas, geralmente você vai ter que fazer isso com base em semelhança de triângulos. Então você tem que trazer um conceito matemático para a tua resolução, que é o conceito de semelhança de triângulo, e você tem que saber aplicar isso. Primeiro, vamos lá. O que são triângulos semelhantes? Você disse que há semelhança de triângulos quando os ângulos são iguais e, portanto, os lados são proporcionais. Quando você tem ângulos iguais e lados proporcionais, você está frente a uma situação de semelhança de triângulos. E isso te permite dizer que um lado vai ser proporcional ao outro. E é assim que você vai achar as medidas que a questão te dá. A questão vai lhe dar algumas medidas e você vai ter que descobrir outras. E você vai descobrir isso com base em comparação de proporção entre lados semelhantes de triângulos diferentes. Por exemplo, o que é que se observou aqui? Que o triângulo ODF é semelhante ao triângulo BDE. Como é que eu sei que esses triângulos são semelhantes? Primeiro, aqui é um ângulo de 90 graus, aqui é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo daqui, porque a gente vai ter essas duas retas paralelas e essa reta vai seguindo. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo daqui. Então, você tem que dois lados são proporcionais e esse vértice aqui é o mesmo para os dois. Então, você tem dois triângulos que os ângulos são exatamente iguais e, portanto, os lados serão proporcionais. Como é que a gente faz agora? Tá, os triângulos são semelhantes. O que é que a gente vê? A gente vê que esse lado H está para 2D, assim como esse lado aqui, que é o Y maiúsculo, está para D. A questão diz para a gente que esse H é a altura do olho até o chão, e ele diz que esse H vale 1,6 metros. O que é que você faz aqui? Você vai ver que a distância não vai influenciar, porque você vai cortar a distância com distância. Então, você vai ter que o H, que é 1,6 dividido por 2, vai dar igual a Y maiúsculo. Então, você vai ter que Y é igual a 0,8 metros. O que é que acontece? Se Y é igual a 0,8 metros e o nosso espelho mede 1 metro, eu sei que a extremidade superior do nosso espelho se encontra a 1,8 metros de altura. Então, eu sei que o nosso espelho se encontra na sua posição superior a 1,8 metros de altura, e eu sei que a altura dessa linha reta aqui, que vai na altura do olho do rapaz da questão, ela vale 1,6 metros. Então, se eu tenho 1,6 metros, que é o H, ou seja, que é daqui até o chão, e eu sei que aqui a parte superior ele vai estar 1,8 metros do chão, eu posso garantir que esse lado aqui que eu chamei de X, ele vai medir cerca de 0,2 metros, tá bom? Certo? Seguindo aqui, a gente já determinou a altura do chão até o espelho. Falta determinar agora essa distância que falta para completar a altura do rapaz. O que é que a gente vai ter? A gente pode fazer a semelhança do triângulo agora entre esse triângulo aqui, ó, OGA. Ele é semelhante ao triângulo OHC. Por quê? Porque esse vértice é o mesmo para os dois, então um ângulo é igual. Aqui é um ângulo de 90, aqui é outro ângulo de 90, então a gente já tem dois ângulos iguais. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 para qualquer triângulo. Então, se eu tenho dois ângulos iguais entre dois triângulos, obrigatoriamente esse ângulo aqui vai ter que ser o mesmo, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, a gente pode dizer que aqui existe semelhança de triângulo. O que é que a gente tem? Eu posso dizer que existe uma proporção. Ó. Essa distância D está para X, assim como essa distância 2D está para W. Você vai ver que, mais uma vez, o D vai cortar com o D, e a gente vai ter que o X, a gente já calculou no item anterior. O X é igual a
0,2. Então, na hora que a gente resolve essa proporção aqui, a gente acha que o W é igual a 0,4 centímetros. Como a altura H é igual a o Hzinho mais o W, a gente tem que a altura H da ponta dos pés dessa pessoa até a extremidade superior do seu chapéu é igual a 2 metros. Certo? E, por fim, nós temos o item D. O que é que o item D nos propõe? Ele propõe uma situação na qual essa distância D deixa de ser meio metro e passa a ser 1 metro. O que é que acontece aqui? Ele pergunta para a gente qual vai ter que ser a altura do espelho até o chão e qual vai ter que ser a altura do espelho para que esse rapaz continue conseguindo ver toda a sua imagem nessa nova distância. Mais uma vez, vai ter que usar a semelhança de triângulo para tentar determinar os novos valores. Primeiro a gente vai calcular a distância do espelho até o chão e para isso a gente usou a semelhança entre o triângulo ODF e o BDE. Semelhante ao que a gente fez no item B e C, você vai ver que a gente monta a semelhança de triângulos e que a gente corta o valor do D, ou seja, o valor dessa distância não vai influenciar na altura entre o espelho e o chão para que esse rapaz consiga ver toda a sua altura, desde a ponta dos pés até a extremidade superior do chapéu. Então a resposta continua sendo 0,8 metros. Da mesma forma, agora a gente vai calcular esse y', que é a nova medida do espelho. O que acontece? A gente aqui usou o triângulo OCD e o triângulo OAB. A gente já sabe o valor do W e a gente já sabe o valor da... A gente já sabe o valor do W e a gente tem que saber qual é o valor do Y. Quando a gente faz essa semelhança de triângulo, você vai ver que o valor do X vai continuar sendo 0,2 metro. O que é que isso lhe informa? Ela te diz que tanto o tamanho do espelho como a distância que o espelho deve estar do chão, ele não depende da distância entre o objeto e o espelho, tá certo? Então, continua sendo a mesma coisa. A altura do espelho vai continuar sendo 1 metro e a altura do espelho até o chão vai continuar sendo 0,8 metros, como a gente já tinha calculado nos itens B e C, tá bom? A resolução é essa. Se tiver ficado alguma dúvida, pode comentar. Quem tiver acesso direto a mim, pode perguntar também de maneira mais discreta, se assim desejar. Eu fico à disposição. Vocês sabem que eu adoro fazer isso. Não é nenhum sacrifício para mim fazer isso. Então, é um prazer. Espero ter ajudado vocês. E fico às ordens, tá bom? Tudo de bom. Abraço.